foi o mestre judeu que morreu crucificado e dividiu a história do mundo? Por que foi tão famoso e por que foi tão odiado se nunca ergueu uma espada? Incentivou a paz e pregou sobre amar até os próprios inimigos? O vídeo a seguir é uma continuação do anterior e tratará sobre o segundo ano do ministério de Jesus, que se passou, em maior parte, pregando na Galileia, quando ele anunciava: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. Bem-vindos ao canal Observatório 7 e à série O Século de Cristo, onde contamos a história bíblica e mencionamos o que acontecia em outros lugares sob a perspectiva de 7 assuntos, sendo eles a história, antropologia, arqueologia, filosofia, ciência, arte e teologia cristã. Não deixe de assistir os episódios anteriores desta série em playlist aqui do canal. Inscreva-se acionando o sino de notificações para receber outros vídeos e temas. Se gostar, curta e compartilhe. Lembre que o vídeo a seguir está repleto de generalizações e simplificações. As imagens foram pesquisadas aleatoriamente, desconsideradas de seu contexto original e reinterpretadas para ilustrar nossa narrativa. O roteiro a seguir reconstrói o segundo ano do ministério de Jesus, baseado numa harmonia dos 4 evangelhos preparada por este canal, consciente de que os evangelhos são proclamações da mensagem de Cristo e não uma biografia cronológica. Depois de um ministério inicial na Judéia, que consistiu principalmente da viagem a Jerusalém e algumas idas e vindas a Caná e Cafarnaum, Jesus retornou para a Galileia, onde visitou a cidade onde cresceu. Lucas 4:22 diz que Nazaré se questionava como o filho de José podia estar fazendo obras tão poderosas, ou mesmo alguém tão conhecido entre eles ser o Messias. Rejeitado em sua cidade, ele retira-se para Cafarnaum, onde moravam muitos dos seus amigos pescadores. Até então, estes homens não estavam com ele em tempo integral. Mas, ao amanhecer, Jesus estava na beira do lago da Galileia, e foi então que, rapidamente, o povo começou a se aglomerar e ele, sentindo falta de espaço, pediu lugar ao barco de Pedro, que havia trabalhado a noite inteira sem conseguir pegar nada. Jesus faz um sermão no barco ao povo que está aglomerado na orla da praia. Findo o sermão, ele insiste com Pedro e André que sigam para águas profundas, onde ele pede que os pescadores joguem a rede mais uma vez. Estavam desanimados, contudo, a prisão de João Batista havia sido um grande desapontamento para todos. No entanto, ao puxarem as redes, o peso era tão grande que se viram obrigados a pedir ajuda aos irmãos Tiago e João. Ali no barco, Pedro recebeu e aceitou o seu chamado. Quando chegaram à praia, Jesus chamou João, Tiago e André, dizendo: "Vinde e vos farei pescadores de homens." Eles deixaram tudo e o seguiram, daqui para frente, em tempo integral. Estando em Cafarnaum, a fama da cura do filho do oficial atraiu centenas de pessoas até Jesus. Na sinagoga, Jesus ensinava a respeito do caráter de Deus e revelava sobre o reino de Deus que viera implantar e como o poder de Satanás seria quebrado. Ele falava quando um homem endemoniado o interrompeu aos gritos. O objetivo do demônio era distrair a atenção das pessoas quanto ao sermão de Jesus. Mas Jesus calou e expulsou o inimigo, o que trouxe ainda mais impressão e espanto por parte dos espectadores.
Findo o episódio da sinagoga, Jesus retirou-se para descansar na casa de Pedro, onde achou a sogra dele doente e a curou. Ele passou o sábado ali e a fama de seus feitos trouxe uma multidão em busca de Jesus para serem curados. Ele viajava pela Galileia e curava doentes, entre eles um leproso. Retornando a Cafarnaum, Jesus ensinava na casa de Pedro, que estava lotada com todo tipo de gente, desde fariseus e mestres inquietos por examinarem os ensinos e obras de Jesus, até os mais sinceros entre o povo ou até mesmo os incrédulos. O episódio da cura deste paralítico mais uma vez envolve a divindade de Jesus, provada em seu autoproclamado poder e autoridade para perdoar pecados, o que gera novos escândalos para os seus críticos. O próximo escândalo causado por Jesus seria seu mais novo recrutado. Tudo indica que a coletoria de impostos de Levi e Mateus era perto do lago onde os pescadores trabalhavam. Seu chamado foi um dos mais emocionantes e improváveis episódios, já que um personagem odiado pelos judeus foi colocado nesta história. Rico, com cultura e conforto, ele deixou tudo para seguir um mestre que dizia não ter onde reclinar a cabeça. Mateus desejou apresentar Jesus a seus amigos e familiares e todo tipo de gente se reuniu por lá. Ocorre então um debate entre os rabis que tentam influenciar os discípulos de Jesus contra ele, mostrando Jesus como irreligioso e homem de má fama. É notório que entre o chamado de Mateus, o banquete e os debates decorrentes sobre a postura de Jesus diante dos pecadores, é um tempo que demorou alguns dias. Jesus respondeu ao debate da aparente desconexão entre o estilo dele e de João Batista, esclarecendo a identidade dele e de João à luz da própria ilustração que João criara sobre o noivo e o amigo do noivo, em João 3,29. Sua postura teológica também estava em harmonia com o jejum de desatar os fardos e cadeias sobre os pecadores, como descrito em Isaías 58. Para desiludir a conexão entre o jejum dos fariseus e o jejum de João Batista e seus discípulos, Jesus produziu a parábola do remendo novo em vestes velhas, demonstrando que qualquer tentativa de conectar estas duas e aparentes atitudes religiosas traria apenas o resultado da evidente ruptura e inadequação de uma com a outra. Lucas e Marcos situam um debate sobre o sábado antes do Sermão da Montanha. Lucas deixa claro que foram sábados distintos, sendo o primeiro o episódio das searas, quando os judeus debateram com Cristo sobre a atitude dos discípulos, que foi considerada errada por ser sábado, conforme a tradição dos mestres. E este episódio termina com os fariseus conspirando para lhe tirar a vida. Então Jesus se afasta dali e, em outro lugar que não é nos dito, faz muitas curas, mas adverte que não expusessem publicamente. Mateus 12, 15 a 16 cita o caráter de Jesus à luz da profecia de Isaías sobre o servo ideal. Não haveria grito ou violência até que o Messias levasse a justiça à vitória. Lucas relata em 6,12 que a escolha dos 12 foi naqueles dias, aparentemente próximos aos episódios da cura do homem da mão ressequida. Lucas diz que ele foi para o monte onde orou a noite toda por seus discípulos, já que deviam ser muitos, e dentre os quais ele separou 12 e deu o nome de apóstolos. Certamente estes discípulos foram reunidos num curto período de algumas semanas entre o chamado de Mateus e os episódios na sinagoga, onde debateu-se a forma de observar o sábado. Diante das curas e dos ensinos, muita gente começou a seguir Jesus e nestes dias ele deve ter feito muitos ensinos e curas que não estão relatados nos evangelhos. Podemos situar os eventos de Lucas 9, 57 a 62 e Mateus 8, 18 a 22 como ocorridos nestas semanas entre o chamado de Levi e a nomeação dos apóstolos.
Entre estes discípulos estava muita gente que desejava seguir Jesus. Quem sabe um destes tenha sido, inclusive, o interesseiro Judas Iscariotes, que combina muito bem com a fala de certo homem que diz a Jesus: Mestre, seguir-te-ei onde quer que fores. Ao mesmo tempo em que a fala de Jesus sobre as raposas e as aves é um símbolo de que ele era tão humilde que até as criaturas do campo tinham mais do que ele para dar, raposa é uma óbvia menção dele ao caráter de Herodes, apelidado de a velha raposa, e aves, uma óbvia lembrança aos romanos e seus estandartes como a águia romana. Com isso, Jesus estava deixando claro a todos que seu reino não era um reino político e não podia oferecer títulos e posições sociais importantes como Herodes ou os romanos. Outros dois são chamados e estão hesitantes. Um deles quer esperar que os pais morram para poder seguir a Jesus, expresso nas frases que são expressões idiomáticas como sepultar meu pai, e do outro como despedir-se, mas Jesus foi imperativo com eles. Não sabemos quem eram, mas é possível que tenham feito parte do grupo dos 12. Jesus havia passado a noite em oração por eles que dormiram ao pé do monte. Como uma referência espiritual às 12 tribos, o reino de Deus presidido por Jesus começava com 12, sendo eles Simão Pedro e seu irmão André, os irmãos pescadores Tiago e João, chamados de filhos do trovão por Jesus, na realidade filhos de Zebedeu, Levi Mateus, o publicano, que trabalhou para os romanos, que dividia espaço com Simão o Zelote, ex-membro de um grupo extremista que odiava os romanos, Filipe, com sua sinceridade e lentidão para crer, junto com seu amigo Natanael, ou Bartolomeu, de profunda espiritualidade. Tiago, o menor, chamado em Lucas de filho de Alfeu, enquanto Marcos chama Levi também de filho de Alfeu, então é possível que Mateus e Tiago, o menor, fossem irmãos. Judas Tadeu, que pouco conhecemos, mencionado como filho de Tiago. Será que era o Tiago irmão de Jesus, filho de José? Neste caso, Judas Tadeu seria sobrinho de Jesus, o que não é difícil, pois Tiago e João eram aparentemente parentes de Jesus por suas mães. Tomé, algumas vezes cético, ao qual o nome e seu apelido Dídimo indica que ele tinha um irmão gêmeo. E finalmente Judas Iscariotes, que foi o tesoureiro do grupo e se tornou traidor. Não podemos deixar de citar o grupo das discípulas, as mulheres mencionadas por Lucas em 8, 2-3, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, os serviam com seus bens. Depois de construir os príncipes e ministros de sua igreja, ou do reino de Deus, Jesus organiza os valores, leis e modo de viver no reino de Deus num conjunto de ensinos pregado numa colina próximo ao lago da Galileia. Depois destas coisas, aparentemente ocorreram episódios de curas muito importantes, como do servo do centurião, porque marca Jesus atendendo o pedido de um gentil que era desprezado pelos judeus, e o primeiro milagre de ressurreição feito com o filho da viúva de Naim, que assinala o poder de Jesus sobre a vida e a morte. Sem dúvida, a fama de Jesus estava em seu maior momento e havia em todos a expectativa se ele se declararia um rei. Lucas localiza o envio dos mensageiros de João a Jesus logo após a chegada na Judéia e na prisão as notícias sobre os feitos de Jesus, isso após o Sermão da Montanha, e curas como o filho da viúva de Naim e do servo do centurião. Marcos diz que ele esteve no cárcere até Herodias achar momento apropriado para pedir sua cabeça na festa de aniversário de Herodes. Jesus poderia ter liberto João de seu poder, mas não o fez.
para que todos os mártires futuros pudessem olhar para a experiência de João e buscar forças em sua fidelidade. Caso tivesse libertado João, os futuros apóstolos e cristãos não iriam encarar a morte ou prisão com a mesma perspectiva. Muitos deles se julgariam no caminho errado, caso não fossem também libertados. Como se poderia envergonhar a violência e a tirania sem o sacrifício dos inocentes? Na história, sempre foi a injustiça sobre os inocentes que promoveu real vergonha e mudança de atitude popular. Após a partida dos discípulos de João, Jesus testemunhou sobre o caráter firme de João Batista, demonstrando que ele não era abalado pelo vento das opiniões e jogado de um lado ao outro como um caniço. Este era um momento muito polêmico para Jesus. Muita gente tinha expectativas em relação a ele. Por outro lado, certamente alguns tinham vergonha. Após a cura do endemoniado cego e mudo, os fariseus renovaram as acusações de que Jesus fazia exorcismos pelo poder de Satanás. Parece que este foi o contexto quando seus irmãos de sangue convenceram Maria a ir com eles até Jesus. Talvez estivessem querendo que ele interrompesse as polêmicas, ao que ele respondeu que todos ali eram mãe, irmãos e irmãs. Na sua sequência pela Galileia, Jesus pregou junto ao mar seu sermão sobre o Vinde a mim, de Mateus 11. Possivelmente foi a ocasião onde, pregando e ensinando o dia todo, propôs suas primeiras parábolas. De Mateus 13, como o semeador, o joio, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, a pérola, a rede, coisas novas e velhas, e dali partiu de barco com os discípulos, onde adormeceu e foram surpreendidos com a tempestade no lago, sendo acordado pelo desespero dos discípulos e se colocando em pé quando ordenou o vento e as ondas que parassem com sua fúria, demonstrando que ele tinha poder sobre a natureza. Do outro lado do lago, Jesus visitou cidades onde os judeus haviam sido absorvidos pelo mundo pagão. Seus costumes, como o de criar porcos e adorar ídolos, estavam presentes naquele lugar. Foi ali que ele libertou os endemoniados, que se tornariam em grandes missionários, dando testemunho em Gadara do poder transformador de Jesus. Na sua sequência de fatos, temos provavelmente o episódio da cura de uma mulher enferma que toca no seu manto e a ressurreição da filha de Jairo, um dos principais da sinagoga daquela região. Inicia-se então uma sequência com a terceira viagem pela Galileia, onde os 12 são instruídos de sua missão. Ocorre a segunda rejeição de Jesus em Nazaré e a morte de João Batista, que gerou muito abalo nos discípulos. Marcos diz que Herodes se lembrou da morte de João Batista logo após ouvir falar que Jesus havia montado um grupo de discípulos e percorria a Galileia. Lucas situa a recordação de Herodes exatamente depois da instrução para os 12 e antes da multiplicação dos pães e peixes. Mateus diz que Jesus, ouvindo dos servos de Herodes que este ouvira falar da fama de Jesus, perturbou-se pensando que Jesus era João Batista ressurreto, e então provavelmente tentaria aprisionar Jesus também. Com isso, Mateus 14:13 diz que ele se retirou de barco do lugar de onde estava, indo para o outro lado do lago. João tem um lapso entre o debate de Jesus com o Sinédrio e este momento. O Evangelho de João recomeça a partir do milagre dos pães e peixes. Estes episódios tensos, sem dúvida, levaram Jesus e os 12 a buscarem refúgio em algum lugar mais isolado. Entretanto, logo seu paradeiro foi conhecido e milhares de pessoas foram até ele. Com a morte de João Batista, com a tensão com Herodes e os romanos, havia uma expectativa sobre que atitude Jesus tomaria. Se ele vingaria seu primo, se ele se proclamaria rei iniciando uma rebelião, ou o que ele faria?
Foi neste contexto que o povo se viu isolado ouvindo Jesus do outro lado do mar e despreparado de alimento, quando então ocorreu o milagre da multiplicação dos pães e peixes pela primeira vez. Ao fim do dia, Jesus envia os discípulos por barco e fica a despedir as multidões que estão em alvoroço com o poder dele de providenciar alimento. Com tamanhos poderes, este Messias poderia fazer qualquer coisa, alimentar o povo inteiro, mas, frustrando suas expectativas, Jesus não se deixou proclamar rei e seguiu sozinho por terra para encontrar os discípulos do outro lado do mar. No entanto, uma tempestade os apanhou e eles, se vendo murmurando quando são surpreendidos e estão prestes a afundar, avistam Jesus caminhando sobre as águas. No episódio famoso onde Pedro desce do barco e vai ter com seu Salvador, mas começa a afundar e Jesus o salva das águas. Neste que seria um dos mais emocionantes, mais belos milagres, mostrando o poder de Jesus sobre a natureza, seu domínio dos elementos, mas a sua misericórdia pelo ser humano. No dia seguinte, quando chegam do outro lado, o povo estava ávido de que Jesus repetisse o milagre dos pães e dos peixes. Movidos pelo interesse, eles bajulam Jesus e questionam se ele podia repetir o milagre. Apontaram que Moisés lhes deu o pão do céu e Jesus os repreendeu por serem interesseiros e não virem em busca de pão espiritual. Jesus pregou o sermão do pão da vida, um dos sermões mais duros que ele pregou aos seus ouvintes, o que gerou naquele momento aquilo que modernamente chamamos de cancelamento, quando muitos de seus discípulos simplesmente o abandonaram. Num instante, ele estava quase sendo aclamado rei. No outro, Jesus passou a ser abandonado, o que se descreve assim: desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Respondeu-lhes Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. João 6, 66, 71. Jesus nunca se deixou levar pela fama, pela lisonja, pela euforia popular. Manteve o controle de suas emoções nos melhores momentos e também nos piores. Estrito e fiel em sua agenda, parava tudo para socorrer um aflito, mas jamais se deixou seduzir por formar um governo humano do mesmo tipo que já existia. Jesus nunca foi um revolucionário político, nem mesmo um sectário religioso, tentando formar uma nova religião. Depois do sermão do pão da vida, rejeitou sua melhor oportunidade de ser um rei e conscientemente profetizou sua morte e traição. Ele era o Cordeiro, e o Cordeiro era o substituto que deveria morrer em favor dos pecadores. Jesus foi aplaudido e cancelado, amado e odiado, seguido e abandonado. Uma das coisas mais belas sobre o ensino de Jesus e que ele introduziu como uma novidade foi o conceito de liberdade de escolha. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo, se entristecia com os que o rejeitavam, mas não se ofendia e nem os agredia. Desafiava as ideias das pessoas, mas não obrigava as pessoas a pensarem como ele. Mantinha sua posição com firmeza e abria mão do caminho fácil. Ele não temia ser abandonado, não oferecia recompensas, a não ser que cada um tomasse a sua cruz e, se desejasse, que o seguisse. O caminho da religião de Cristo é bem diferente de promessas de vitória financeira ou prosperidade e sucesso secular.
Tome sua cruz e siga-me, disse ele. Ninguém renasce um cristão se não deixou de lado as inúteis ambições de um reino aqui deste mundo, morrendo para os antigos objetivos.